Bom, agora vamos ao tema do momento, jejum intermitente. É claro que já ouviu falar. Então fique atento à próxima conversa e descubra tudo sobre esta prática, que para além de ajudar a perder peso, previne doenças, aumenta a vitalidade e ajuda a reduzir o stress. A doutora Alexandra Vasconcelos, farmacêutica, vai explicar-nos tudo. Um grande aplauso para ela. Olá, Alexandra! Boa tarde! Já tinha saudades suas. É verdade, já não vinha cá há algum tempo. Há algum tempo mesmo, tinha mesmo saudades suas. Eu também já estava com saudades suas. Ai, que bom, ainda bem que foi. Muito obrigada, Alexandra. Eu é que agradeço o convite. Este livro está na prateleira de tudo o que é livraria. Eu tive a sorte de o receber aqui também na RTP e depois comecei a pesquisar e mesmo dentro da nossa equipa havia muitas pessoas que efetivamente estavam a ficar, que se notava que estavam mais magras e com bom aspecto e cheias de vitalidade e toda a gente falou durante o verão o que é que andas a fazer? A resposta foi jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Bom, o jejum intermitente é uma prática milenar, já muito antiga, mas na realidade nos últimos anos têm saído muitos estudos, porque todas as pessoas faziam um pouco, mas nunca tínhamos bem a certeza se estávamos a fazer bem ou mal. Certo. Agora, neste momento, há muita validação científica, muitos estudos científicos, e portanto que nos permitem dizer que é bom para a saúde, conjugar a alimentação numa determinada janela horária do dia. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu vou comer durante uma faixa etária, uma faixa horária de X horas e o resto do dia eu vou estar sem comer. Portanto, é concentrar a alimentação num determinado período do dia. E quantas horas é que ficamos na parte do jejum? O jejum... Mínimo. O jejum mínimo 12 horas, não é? Sim, claro. Portanto, no fundo, aproveitando as horas que nós estamos a dormir, E mais acaba algumas. por não ser uma coisa muito complicada. E já muitas pessoas também o fazem de uma forma inconsciente, não é? Se a pessoa janta às 8 da noite e depois toma um pequeno almoço às 8 ou 9 da manhã, já está a fazer 13 horas de jejum. Sim. Agora, nesta fase, fazemos de uma forma consciente e sabemos que isso é bom para a nossa saúde e que pressupõe uma série de alterações metabólicas que são importantes para mantermos vitalidade, para mantermos saúde. Mas como? Isso é que nós gostávamos de perceber. Porque a parte de não comer e se perder peso é óbvia. Agora... Não é bem óbvia. Não? Não é bem óbvia. Então diga. Isso é um ponto que eu gosto sempre de referir e cada vez mais, porque as pessoas agora está toda a gente a fazer jejum. É muito importante nós estarmos umas horas sem comer, concentrarmos a nossa alimentação em determinado período do dia, mas é importantíssimo o que comemos durante esse período. Porque se a pessoa está a fazer um período de jejum e depois de repente vai comer doces durante 8 horas, portanto acaba por perder todos os efeitos do jejum e não se traduz em benefícios para a saúde, como é óbvio. Claro. Fazer jejum não implica que depois, na altura em que eu tenho que comer, que vá comer mal. Claro. Agora, o que acontece, na realidade, é que estes longos períodos sem nós comermos mais de 14 horas, 15, 16, 18, 24 horas, o que acontece é que ao fim de alguns jejuns, feitos de uma forma sistemática, acontece que nós vamos ficar com menos fome. Isso é muito interessante, porque acaba por regular, o jejum regula uma série de metabolismos, entre eles o metabolismo de umas hormonas que regulam o nosso apetite. Muitas vezes nós temos fome porque temos uma desregulação entre a leptina e a grelina, e é isso é que nos faz uma vontade de comer. A grelina dá cabo de nós. Dá cabo de nós, exatamente. A grelina é o grande problema deste país. Mas como acerta as pessoas, é giro, porque as pessoas dizem assim, mas eu agora como menos e tenho menos fome. Sim, mas sim. O que é que está a acontecer comigo? E porquê? Ou seja, o que é que acontece ao nosso corpo? Eu tenho imensa vontade de... Só que depois penso sempre, eu já fiz para aí 10 horas de jejum intermitente, fiz só a parte do intermitente, não era Joaninha. Dizia muitas vezes no verão, faço só a parte do intermitente, o jejum fazem vocês. E depois, claro, todos magros menos eu. A Tânia, se fizer, não é só a questão do peso, é a questão da vitalidade, da parte da cognição, de ficar muito mais focada, de ficar com o humor muito mais estável. Isso é o seu espetacular, sistema mas imunitário. como é que isso se explica? O que é que acontece? Quando nós temos ausência de comida, o nosso corpo, quando começamos ao fim de algumas horas de estarmos em jejum, esgota a glicose, a comida, o açúcar, aquilo que eu comi ao almoço há 2 horas atrás, daqui 2 horas depois eu faço a digestão e eu fico sem esse nutriente. Então o nosso corpo vai buscar energia aonde? Se eu não comer, ou a glicose está armazenada nos músculos e depois, quando essa esgota, vai à gordura. Então, no fundo, quando nós ficamos em privação de comida, há como se fosse um metabolismo de sobrevivência, digamos assim. Então, o nosso corpo há uma reprogramação metabólica, começa a haver alterações no metabolismo e que são brutais, nomeadamente a reparação e o dano celular. Isto foi prémio Nobel da autofagia. Portanto, eu estou sem comer, o que é que o meu corpo vai fazer ao fim de algumas horas? Vai alimentar-se das células
estragadas, deficientes, Estão ali a mais dos também. tóxicos estão a mais. E isto pressupõe o quê? Uma brutal mecanismo compensatório. Por exemplo, só falando agora da imunidade, que talvez eu acho que seja até oportuno, porque Nesta fase. estamos a viver um período muito, muito complicado. E não há dúvida que eu acho que é aquilo que as pessoas têm que fazer, porque nós já percebemos que não há solução para este vírus. A solução é nós termos um bom sistema imunitário, não é? E termos um terreno em que o vírus passa por nós e não nos faz nada. Portanto, é isso que nós todos temos que lutar. Entre as várias medidas que são preconizadas e que eu própria na clínica, nos meus doentes, que indico, Por exemplo, vitamina D, vitamina D, C. vitamina C, a fazer o zinco, o selênio, o magnésio, os probióticos, fatores de transferência, alguma estimulação direta imunitária como a microimunoterapia, algumas vacinas homeopáticas, há uma série de coisas que nós fazemos e que acompanhamos os nossos doentes, mas entre elas o jejum intermitente. E, portanto, eu acho que está mesmo a calhar, não é? Claro. As pessoas perceberem mais o que é o jejum intermitente. Há uma parte no livro que eu falo de como o jejum pode melhorar a resposta imunológica. E o que é que acontece? Nós temos células que estão já danificadas. Ao fim de algumas horas, o nosso corpo começa a destruir e a alimentar-se, digamos assim, dessas células. Isso pressupõe que o meu sistema imunitário começa a produzir novas células do sistema imunitário também. Extraordinário. Portanto, isto há estudos recentes, estudos muito recentes que mostram que há um incremento das células hematopoéticas, ou seja, todas as células sanguíneas, ao fim de algumas horas de jejum, o nosso corpo começa por si só a produzir. Sim. Portanto, se eu tiver um sistema imunitário renovado e se eu tiver uma capacidade antioxidativa renovada, imagine o que isto nos pode ajudar a vencer, a ultrapassar esta questão desta pandemia onde estamos todos a viver. E a melhorar a nossa Portanto, qualidade esta de vida. é a ferramenta que nós Claro. temos e por isso é que, só para ir um bocadinho à questão do peso, e por isso é que eu às vezes quando as pessoas dizem eu faço jejum e estou mais magra, ok, estás mais magra e é importante não ter gordura acumulada Certo. no corpo, sabemos que a gordura é inflamatória e que faz mal, mas mais importante do que isso é eu ter um corpo renovado, eu ter um sistema imunitário forte, atento, ter uma capacidade cognitiva boa, ter o cérebro desinflamado, poder prevenir doenças neurológicas e poder ter maior longevidade. Não é? Que é o que todos queremos, não é? É o que todos Com qualidade queremos. de vida. Vou dar-lhe aqui algumas frases. Porque, entretanto, quando as coisas têm muito sucesso, vêm logo contra informações, Claro, não é? mas é bom, Pois, bom então, ver esta, exatamente. é bom, é Portanto, ótimo. eu vou dizer-lhe frases e a doutora diz-me se está correto ou incorreto. Pode ser? Pode. Verdade ou mentira? Jejum intermitente. É obrigatório comer de 3 em 3 horas? Não, de todo. É mentira. É mentira. A história, e para já é assim, eu acho que nós também temos que interpretar, os estudos e os estudos científicos são super importantes e nós não nos podemos mover se não houver uma base científica sólida. Mas eu acho que também o dia a dia e nós analisarmos o que é o homem e a nossa essência nos ajuda muito a interpretar e ter uma opinião também sobre as coisas e é válido também. Claro. Não é? Se nós pensarmos que desde que conhecemos o homem enquanto homem, nós comíamos uma vez por dia. Era uma boa refeição que havia e depois ia-se picando aqui uma semente ali, um fruto acolá e ninguém comia de 3 em 3 horas, não existia Claro, isso. não havia. Isso é uma moda que surgiu há 40, 30 Na anos. sociedade moderna. Na sociedade moderna e muito associado a esta indústria alimentar e todo este mundo moderno onde nós vivemos, não é? Sim. E, portanto, de comer 3 em 3 horas não nos permite manter uma coisa que é essencial, que é a glicose estável. Ok. A pessoa está a comer, dispara, come açúcar, dispara a insulina, baixa o açúcar, depois tem mais fome e isto é um ciclo vicioso e chega ao final do dia, as pessoas que nos estão a ouvir sabem, chegam ao final do dia com uma fome, não é? Que nós até dizemos que é a hora da loba, não é? Que diz ao fim do dia estou Vai cheio de tudo. fome. Vai tudo. E isso é muito reflexo da forma como nós comemos durante o dia, porque como estamos nos foi sempre a comer, sempre a ensinado. comer. Certo. Se não comer durante o dia, temos uma estabilidade da glicémia, uma estabilidade da insulina, e diminui-se aquilo que é muito importante hoje em dia, que é o síndrome periférico de resistência à insulina, que está na base de todas estas doenças modernas, desde doenças cardiovasculares, cancros, autoimunes, todas estas doenças têm agora uma incidência brutal nas sociedades modernas, têm todas uma base comum, que é esta inflamação. E o jejum intermitente também ajuda nesse combate. Que bom. Vamos à próxima. Não se pode ingerir qualquer tipo de alimento durante o jejum? Verdade ou mentira?
É assim, não é bem verdade, porque alimento não posso, não é? Mas Agora, pode-se beber água. podemos beber água, podemos beber café, podemos... É mentira. Portanto, é mentira. Podemos beber água, podemos beber café, podemos beber chá e podemos mais pessoas, para as pessoas que estão menos adaptadas ao jejum, no início para ajudar, colocar alguma gordura. É óbvio que se eu como, por exemplo, um caldo de ossos ou se eu ponho um café com óleo de coco, é muito mais saciante para mim. É óbvio que não estou num jejum puro, não é? Mas estou num metabolismo que imita o jejum e, portanto, tenho vantagens na mesma e ajuda aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Eu acho que pode ser um passo para as pessoas que estão a começar agora Exato. nestas... Para não desistirem logo no primeiro jejum. Tipo, ao final de 8 horas, ai meu Deus. Não, o primeiro, ou se vencerem os 2, 3 primeiros jejuns, as pessoas não desistem. Claro. Porque se sentem Isso bem. é verdade, pois. Isso é o que toda a gente me dizia. Esta próxima não vale a pena porque foi respondida agora. Posso beber café em jejum, é verdade. E esta é a última. Ao fazer jejum, vou sentir fome? Verdade ou mentira? Isso se calhar também já falámos um bocadinho sobre Certo. isso. É mentira. É mentira. Nós, no início, sente-se o estômago vazio. Que é uma sensação diferente, porque infelizmente nós já não estamos habituados a sentir o estômago, tipo, as pessoas muitas vezes vão comer porque sentem um buraco no estômago. É pelo estômago, não é porque têm fome. Ou porque estão estressadas, ou porque querem preencher alguma questão emocional, ou porque não têm nada para fazer, ou porque associam alguma coisa, ou porque têm um intervalo, estou no intervalo, já agora vou comer porque a vida toda foram comer. Claro. E, portanto, Porque uma pausa significa comer qualquer coisa. Exatamente. Uma pausa significa comer. Para quem fuma, uma pausa é fumar. É verdade. Para quem gosta de café, uma pausa é tomar um café. Sim. E, portanto, É mudar o chip, não é? É mudar aqui o chip. Beber água, eu acho que é beber água, é dizer não como. É falar com o corpo, é dizer, olha, tenho aqui tanta gordura. Bora. Exato. Usa essa... Fofinha, vais embora. Vai embora. Por isso vais beber a aguinha, que também Vais é beber tão a bom. aguinha e pedir ao corpo para usar essa energia. Temos tanta energia acumulada. Exatamente. Isso é uma forma de gordura. É não e que não serve para nada, só chateia as pessoas. Não vou conseguir concentrar-me no trabalho? Mentira. Muito mais, concentramos-nos muito mais. Isso eu desafio qualquer um. Eu trabalho todas as manhãs em jejum e não vejo que esteja desconcentrada. Ao contrário. Pelo contrário. O que é que acontece no jejum? No jejum o nosso corpo alimenta-se de corpos cetónicos, que é os produtos resultantes do metabolismo da gordura, liberta estes corpos cetónicos. O nosso cérebro adora corpos cetónicos, é aquilo que ele mais gosta. Ele funciona na perfeição. O nosso corpo todo funciona na perfeição com corpos cetónicos. É preciso o que é que acontece, Tânia? Anos da vida que nos ensinaram a comermos 3 em 3 horas. E o nosso corpo habituou-se a usar aquelas calorias recém-chegadas. E é muito mais fácil usar essas calorias do que ir à reserva, do que ir ao armazém, não é? Ao depósito. Claro. E, portanto, a partir do momento que eu consiga transformar, alterar esta fonte energética, a pessoa começa a usar a gordura, começa a libertar corpos cetónicos e começa-se a sentir super bem, super focada, a trabalhar muito melhor, a ter uma concentração maior, a prevenir doenças neurológicas. Isto também há muitos estudos que mostram que o jejum e os corpos cetónicos permitem prevenir algumas doenças neurológicas e tanto que é estudado, por exemplo, na epilepsia. Exato. Esta dieta cetogénica com libertação de corpos cetónicos está muito validada e os próprios médicos, pediatras e médicos neurologistas, etc., prescrevem em doenças, em epilepsia, é o tratamento da epilepsia, digamos assim. Bem, só vejo vantagem, já vi. Agora é que é mesmo a última. Porque este é um tema que, como já percebeu, interessa a toda a gente, portanto estamos sempre só mais uma, só mais uma. Esta é mesmo a última. Qualquer pessoa pode praticar o jejum intermitente? Sim, qualquer pessoa pode praticar, 12 horas qualquer pessoa pode praticar. Agora, obviamente que períodos maiores, pessoas grávidas, pessoas que estejam a amamentar, pessoas com déficit muito de peso ou devem ter um acompanhamento médico. Claro. E, essencialmente, é outra coisa que eu também gostava de deixar aqui claro. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ter acompanhamento na parte, não no jejum, mas na parte em que se alimentam. No intermitente. No intermitente, exatamente. É aí é que tem que haver o acompanhamento, Claro. porque a alimentação é determinante para a nossa qualidade de vida. Isso nós já sabemos. É verdade. O jejum, 12 horas, enfim, não precisa de grande acompanhamento. Mais de 12 horas, talvez estes grupos muito específicos. Mas eu acho, sinceramente, que todas as pessoas deviam recorrer e ter uma alimentação ajustada ao DNA, uma alimentação ajustada à sua saúde, aos seus desequilíbrios, às suas doenças, a uma série de coisas. E sim, pedir ajuda a um profissional de saúde, a um Ora, muito nutricionista,
pessoas que trabalham nesta área da saúde. Doutora Alexandra Vasconcelos, muito obrigada. Eu é que gostei muito. Até breve. Tânia, obrigada pelo E um dia convite. destes vem cá para falarmos sobre intestino. Isso é. Isso também é um dos Super. temas, exatamente. Olha, sabe que o jejum também é bom para o intestino? Pois não tenho dúvidas. Altera o nosso microbioma, corrige a nossa disbiose intestinal. Uhum. E nós sabemos que a disbiose e problemas intestinais é a base de todas as doenças. Exatamente. A próxima vez que cá vier vamos falar sobre a importância Vamos, sim, do intestino, senhora. que é Com muito considerado, e prazer. não é por acaso, o nosso segundo cérebro. Um grande aplauso para a Alexandra Obrigada. Vasconcelos, obrigada. E lanço-lhe aqui o desafio para que compre, se puder, este livro, No Poder do Jejum Intermitente, para aprender ainda mais sobre este tema.